À disposição de vocês. Boa tarde, senador. Boa tarde. Senador, como é que o que o senhor achou do relatório de hoje, depois desses 6 meses de trabalho? O relatório foi a síntese do que representou as 62 reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito. Como você disse, 158 dias de trabalho e 58 oitivos. A Comissão Parlamentar de Inquérito iniciou averiguando e investigando omissões, ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia. Acabou, no curso da investigação, descobrindo mais que isso. Descobrindo que as omissões tinham relação direta com corrupção, que era o que estava em curso no Ministério da Saúde, que foi transformado no balcão de negócios. Embora nós acreditássemos que as ações e omissões eram gravíssimas e estavam levando à morte dos brasileiros, nós nos deparamos por um esquema mais macabro, mais triste. As pessoas estavam sendo feitas de cobaias, como foram feitas no episódio do Tratikov, como foram feitas no episódio da Prevent Senior. Descobrimos, além do caso da Prevent Senior, indícios de outras ocorrências do mesmo tipo, que serão objeto de aprofundamento das investigações, segundo o indicativo do relatório. Estamos, ao final do relatório, apontando a responsabilidade de 70 agentes, sendo 68 pessoas físicas e 2 pessoas jurídicas, indiciado, inclusive, na lei de combate à corrupção. Além disso, estamos apontando 20 tipos penais para esses diferentes agentes, sendo 19 tipificados no Código Penal e 1 no Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade. O relatório, dentro da governabilidade do campo majoritário que dirige essa Comissão Parlamentar de Inquérito, campo majoritário este, composto por 7 senadores titulares, por 2 senadores suplentes e com o apoio de vários outros colegas senadores, constituiu uma verdadeira frente ampla para dar governabilidade à CPI, para responder o morticínio de brasileiros, para responder ao negacionismo, para dizer aos brasileiros que essa tragédia não será por nós esquecida e que este grupo irá trabalhar de todas as formas para que os indiciados neste relatório final, entre eles o presidente da República, que está com imputação de 78 anos de prisão, pelo menos, possam responder nos tribunais penais do Brasil e, inclusive, no Tribunal Penal Internacional. Até a próxima terça-feira, dia da votação, o senhor acredita que haverá alguma mudança no relatório? Sempre há tempo. O relatório só fecha na terça-feira, dia 27. Perdão, na terça-feira, dia 26. Enquanto não for votado o relatório, há tempo de sugestões, há tempo, sobretudo, de acréscimos. Não vejo nenhuma possibilidade de retirada de pontos do relatório, mas, sobretudo, de acréscimos, de inclusões. Senador, o presidente Jair Bolsonaro respondeu o relatório dando gargalhada, desdenhando. Como é que os senhores reagem a isso e quando é que os senhores vão à PGR? Vai ficar para a próxima quarta-feira? Tem significado de diagnóstico a reação do senhor presidente da República. Foi assim que ele se comportou com as 600 mil vítimas, compatriotas nossos, que não estão mais no seio dos seus familiares. Foi assim que ele se comportou com os quase 20 milhões de brasileiros, alguns deles que estão com sequelas gravíssimas por conta da Covid-19. O mesmo presidente da República que hoje deu gargalhada, foi o mesmo presidente da República que falou, e daí, sobre os mortos. Foi o mesmo presidente da República que falou que era uma gripezinha, nada mais que isso. Foi o mesmo presidente da República que, de forma sorrateira, triste e macabra, fez imitação de pessoas com falta de ar. Ele rir só tem coerência com o comportamento dele até agora. É por isso que o relatório o indicia por crimes que poderão levá-lo a cumprir 78 anos de prisão.
Em relação à entrega do relatório à Procuradoria-Geral da República, nós estamos requerendo, solicitando ao senhor Procurador-Geral da República que nos receba na quarta-feira, dia 27, logo após a aprovação. A aprovação pretendemos fazer no dia 26, dia 27. A ideia é iniciar a entrega do relatório, começando pelo Procurador-Geral da República e levando para as demais autoridades para cada um dos foros que forem designados. Seja a Procuradoria da República no Distrito Federal, seja o presidente da Câmara dos Deputados, seja a força-tarefa do Ministério Público Paulista. Senador Randolph, boa tarde. Vinícius Estadão, senador. Existe a possibilidade legal e concreta, senador, de o resultado do trabalho da CPI não ter uma consequência jurídica, a depender do posicionamento do procurador Augusto Aras e também do presidente da Câmara dos Deputados. Queria entender do senhor quais são as estratégias desta CPI para que o trabalho, de fato, tenha essa consequência jurídica e que não haja um simples arquivamento dos apontamentos que foram feitos até aqui. Qualquer autoridade que receber esse relatório terá uma dificuldade imensa de arquivá-lo. Ontem nós nos detalhamos, até tarde, a ajustar todos os termos técnicos, a não deixar nenhuma brecha de reparo técnico. Inclusive, alguns ajustes que podem ser criticados politicamente foram ajustes necessários do ponto de vista técnico-jurídico, para que não reste brecha de anulação. Aqueles que têm a pretensão de arquivar esse relatório, seja quem for, terão enormes dificuldades para fazê-lo do ponto de vista técnico, jurídico, do ponto de vista político, do ponto de vista da satisfação que se espera ter de toda a sociedade brasileira. Se por acaso isso ocorrer, nós também estamos trabalhando com as outras possibilidades que existem dentro da própria legislação penal brasileira. O Código de Processo Penal de nosso país dispõe da possibilidade da ação penal subsidiária da pública. A clareza sobre a legitimidade, senador, e quem proporia essa ação subsidiária, por gentileza? A parte para propor deveria ser a parte legítima. Neste caso, nós estamos em contato com as associações de vítimas da pandemia, que inclusive participaram na segunda-feira da audiência pública, e estamos também em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil, sem prejuízo e embargo de outras instituições que também poderão subscrever. Por fim, senador, com relação à Câmara dos Deputados e os crimes de responsabilidade, com relação a esse aspecto, quais são as estratégias da CPI? Na quarta-feira, pretendemos fazer a entrega à Procuradoria-Geral da República. Solicitaremos também que o senhor presidente da Câmara dos Deputados possa nos receber para a entrega do relatório. Não podendo, a ideia é na quarta-feira fazer a entrega tanto dos crimes comuns ao Procurador-Geral da República, quanto do crime de responsabilidade ao senhor presidente da Câmara dos Deputados. Olá, senador, Wilson, tudo bom? tudo bem? Como é que o senhor está? Está aliviado? A priori, o senhor está aliviado depois de entregar O sentimento não é ao final de alivio, o sentimento é que a responsabilidade está sendo cumprida e não terminará com a votação do relatório na terça-feira. Terça-feira teremos a entrega do relatório, mas aí não acaba. Repito, nós estamos imputando ao presidente da República um pedido de 78 anos de prisão. 78 anos de prisão. Não basta apontar isso no relatório e isso não ter consequência prática. O trabalho dos senadores continuará para que a consequência do relatório ocorra. Senador, só para ficar claro, na terça-feira do calendário, essa reta final e pós-CPI. Terça-feira vai ser provavelmente discutido e votado o relatório final, correto? Na quarta-feira se encaminha para a PGR, se encaminha na PGR e para a Câmara dos Deputados também vai ser na quarta-feira. E como é que vai ficar essa agenda para os demais órgãos, Ministério Público Federal nos estados, Ministério Público em São Paulo? Como é que vai ficar essa agenda, senador? Nós ainda não temos a confirmação da PGR nos receber na quarta, mas estamos solicitando que eles nos recebam na quarta. A ideia, então, é na quarta-feira a Procuradoria-Geral, na quarta-feira a Procuradoria-Geral da República, e esperamos também protocolar na quarta-feira ao senhor presidente da Câmara dos Deputados. Aí estamos organizando uma agenda que terá sequência. Ainda na quinta-feira, ou mais tardar na semana seguinte, falta ajustar a entrega para a força-tarefa do Ministério Público Paulista, que está investigando o caso Prevent, assim como para as comissões parlamentares de inquérito da Câmara de São Paulo
e do Estado de São Paulo. Na sequência também a entrega para a Procuradoria da República do Distrito Federal, para aqueles que têm este foro. E na sequência também a entrega provavelmente à Procuradoria da República no Amazonas, para aqueles que tiverem como foro o Ministério Público do Amazonas. Então, acertado e definido, basicamente, somente na quarta-feira, após a votação do relatório, a Procuradoria-Geral da República e provavelmente, a Câmara dos Deputados. Obrigado, senador. Obrigado, Wilson. Oi, Basília. senador, tudo bem? Basília Tudo bem? Rodrigues, da CNN Brasil. A gente está ao vivo agora para o Visão CNN com a Carla Vilhena e nós temos uma dúvida. Por que ali, na reta final, os senadores decidiram tirar 2 crimes muito relevantes, né, contundentes da lista que estava sendo atribuída ao presidente Jair Bolsonaro? O homicídio qualificado e o genocídio de povos indígenas. Por que essa decisão? Ficou um relatório mais fraco? Não pode ser fraco um relatório que imputa a alguém 78 anos de prisão. Em relação ao homicídio qualificado por motivo torpe, é uma questão eminentemente técnica. Porque, veja, o homicídio qualificado por motivo torpe é quando é executado com a intenção de matar alguém e tem um motivo torpe para este homicídio ocorrer. A tese sustentada no texto anterior do relatório era que o motivo torpe era a pandemia e teria tido essa intenção. Só que, se assim caracterizasse, comprometeria a classificação do crime de epidemia com resultado morte. O crime de epidemia com resultado morte tem uma tipificação penal e tem uma penalização, inclusive, maior do que o primeiro. Leva até a 30 anos de prisão ao agente. Diante disso, nós optamos, do ponto de vista técnico, pelo certo, ao invés do duvidoso. A classificação do primeiro tipo penal, homicídio qualificado por motivo torpe, poderia prejudicar tecnicamente o segundo motivo penal, que era o crime de epidemia com resultado morte. Então, optamos pelo mais agravante. O mais agravante é a epidemia com resultado morte do que o qualificado por homicídio torpe. Para não prejudicar tecnicamente o relatório, foi essa a nossa opção. Em relação ao crime de genocídio, há muito, vocês todos sabiam, nós temos um campo majoritário que dirige essa comissão parlamentar de inquérito, com 7 colegas senadores. Mais importante que qualquer coisa é nós aprovarmos o relatório ao final. Não seria adequado nós levarmos a voto o relatório e não ter maioria de votos para aprovar. A grande frustração aos brasileiros nesse momento seria este relatório não ser aprovado. O que nós procuramos tecer de segunda-feira para cá, inclusive com esforço de vários colegas senadores, eu quero destacar aqui o esforço dos colegas Humberto Costa, do colega Tasso Gereissati, que ontem sediou inclusive o encontro na casa dele, foi um acordo possível no grupo para que o relatório seja aprovado. O relatório continua com um peso enorme, o relatório está impactante. Repito, o relatório atribui mais de 78 anos de prisão, provavelmente, ao presidente da República. Alguém que é indiciado por 78 anos de prisão, enfim, não é pouca coisa. Obrigada. Disponha, Basília. Senador, tudo bem? O relatório do senador Renan, ele cita, praticamente, pede o indiciamento também, né, da família Bolsonaro, que tem cargo público, que tem mandato. O presidente... Desculpa, não ouvi? Está ouvindo agora? Acho que melhorou, Agora né? estou. O relatório, ele cita praticamente toda a família Bolsonaro que tem mandato, o presidente e os 3 filhos. Os 4 casos, no caso, por incitação ao crime. Eu queria que o senhor comentasse um pouco essa parte do relatório que envolve a Basicamente, família. a partir do compartilhamento das informações do ministro Alexandre de Moraes, do inquérito sobre fake news que tramita no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O que está lá indicado no inquérito de fake news, dirigido pelo ministro Alexandre de Moraes, responsabiliza diretamente estes agentes. Responsabilizando diretamente esses agentes, seria omissão ou prevaricação se o relatório não repercutisse, não repetisse o que está, inclusive, compartilhado no inquérito sobre as fake news que está conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, na verdade, o relatório só reproduz o que está já em investigação em outro inquérito no que tange à pandemia. Destaque. O inquérito de fake news, obviamente, trata das fake news.
O que nos interessou no inquérito de fake news, que está sob a guarda do ministro Alexandre de Moraes, foram as informações relativas ao cometimento, à realização de fake news, de notícias falsas, durante a pandemia e em relação à pandemia. Neste caso, as informações foram compartilhadas pelo Supremo Tribunal Federal, nos trouxeram estes elementos. Senador, boa tarde. Boa tarde, Érica. Eu fiquei com uma dúvida em relação à questão de ordem, a resposta da questão de ordem ao senador Marcos Rogério. Então, para esclarecer, não serão permitidos destaques e nem emendas. Então, Érica, não há precedente nas histórias de todas as comissões parlamentares de inquérito do Congresso Nacional, desde o ano de 1934, da era cristã, quando foram instituídas comissões parlamentares de inquéritos no ordenamento constitucional brasileiro, de destaque ao relatório. Isso é uma figura presente, existente, nas proposições legislativas que tramitam nas comissões ou no plenário, mas nunca relatório de comissão parlamentar de inquérito. Então, por isso que este aspecto foi indeferido. O relatório está aberto às sugestões, terá o tempo necessário. Veja que os votos em separado que os senhores senadores apresentaram à CPI terão, na próxima terça-feira, quase o mesmo tempo para manifestação que teve o relator para a apresentação de hoje. Então, haveria a completa impossibilidade de adoção dos mecanismos de destaque, de adendos e destaques. E o relatório de hoje até terça, as contribuições ao relatório podem ser dadas e o relator pode recebê-las ou não. Considerando que o relator possa acolher algumas sugestões de outros senadores ou até mesmo dos votos em separados, qual é o limite para essa aceitação, para que não seja necessário um novo pedido de vista, uma concessão de vista para a votação? Isto não ocorrerá porque a vista coletiva já foi concedida. Aliás, foi inclusive por dever de cautela que a presidência, a direção dessa comissão parlamentar de inquérito, optou por não dar uma vista somente de 24 horas, mas dar a vista necessária de hoje, quarta-feira, até a próxima terça-feira, uma vista de quase uma semana, para que sugestões, alterações ocorram. Então, não há possibilidade regimental, há uma condescendência, inclusive da direção dessa CPI, no prazo que estabelece para as vistas. As vistas são essas, é de agora até a próxima terça-feira. Quaisquer que sejam as sugestões acolhidas pelo relator, essas sugestões não necessitam de um novo prazo. O relatório pode ser votado. Porque não se trata de mudança substancial do relatório. Se trata de receber ou não algum texto. Então, não se trata de mudança substancial. Obrigada, senador. Nada. Boa tarde, senador. Boa tarde. É uma pergunta simples. A gente sabe que vai ser criado um observatório depois dos trabalhos, quando finalmente for votado o relatório. Assim. O que de prático vai trazer isso, principalmente para as conclusões que a CPI trouxe e também para o futuro, os problemas que ainda precisam ser resolvidos por causa da pandemia? Bom, Obrigado. A primeira consequência é política. O observatório é o caminho para este campo majoritário que dirigiu a CPI se manter unido, se manter atuando. Segundo, tem uma consequência também política, mas também prática. Esse observatório vai acompanhar a entrega dos relatórios da Comissão Parlamentar de Inquérito e vai fazer a própria entrega e vai acompanhar os desdobramentos. É observatório, por exemplo, se ocorrer frustração da parte de alguma autoridade nos encaminhamentos do relatório da CPI, é observatório que articulará com outros agentes a eventual ação pública, a ação penal subsidiária da pública. É este observatório também que pretenderá requisitar audiência ao procurador do Tribunal Penal Internacional para fazer a entrega do relatório. Então, o observatório da pandemia é para acompanhar, sobretudo, as consequências do relatório. Alguma medida fora do relatório ou só do relatório, precisamente? Não. Por exemplo, coisas novas que surgirem depois. A ideia do observatório é ser o guardião do relatório, para que o relatório tenha consequências. Obrigado. Senador Joaquim, TV 247.
Duas questões. Pois A não. primeira é qual a expectativa do senhor em relação ao Tribunal Penal Internacional e se os senhores vão entregar o relatório ao tribunal pessoalmente. A segunda- Não, perfeito. Posso fazer a segunda questão? Pode fazer. A segunda questão é sobre fake news. O que pode ocorrer, qual vai ser a proposta da CPI para que o Brasil se livre do uso da mentira como método político no Brasil? Bom, em relação à primeira, inclusive é esta a finalidade do observatório, procurar também o Tribunal Penal Internacional. É sempre bom destacar, são 20 tipos penais constando do texto total, 19 tipos penais na nossa legislação penal e uma designada ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional, por crime contra a humanidade, envolvendo, inclusive, nesse aspecto, o que ocorreu com os povos indígenas. Nós iremos, a nossa ideia é, já na semana que vem, ou mais tardar na semana seguinte, ir até São Paulo para fazer a entrega do relatório do caso Prevente, a Força-Tarefa do Ministério Público. E, junto, buscar um encontro também com a doutora Starling, que atua junto com o gabinete do ex-ministro Miguel Reale, que trouxe contribuição a esse comitê, à Comissão Parlamentar de Inquérito, para requisitar o apoio dela na solicitação de uma audiência ao procurador do Tribunal Penal Internacional. É importante nós entendermos como funciona. O Tribunal Penal Internacional funciona subsidiariamente quando as autoridades judiciais nacionais fracassam. Então, nós esperamos que toda a tipificação penal tenha a responsabilização por parte das autoridades penais nacionais, mas sem embargo de levarmos também ao TPI para vermos algum eventual tipo de... para também lutarmos pela tipificação. A nossa ideia é ir ter esse encontro pessoalmente e levar o relatório pessoalmente ao procurador do Tribunal Penal Internacional. A segunda pergunta... Em relação a fake news, o que pode mudar? Em relação a fake news, no relatório tem uma proposição feita pelo senador Renan. Nós ainda iremos discutir, porque ao mesmo tempo que é necessário coibir este crime, nós não podemos também afastar princípios fundamentais, como neutralidade de rede, como a liberdade do usuário. Tem alguns... É uma linha muito tênue que caminha. Então, até em relação a essa iniciativa de projeto de lei que está no relatório, nós teremos algumas conversas até a terça-feira, e é importante sempre destacar que existe uma matéria dessa natureza que está na Câmara dos Deputados, sobre a relatoria do senador Orlando Silva, que seria importante que a Câmara dos Deputados pautasse o quanto antes a sua apreciação. Ok, obrigado. Boa tarde, senador. Túlio Amanso, da Jovem Pan. Senador, há a proposta de indiciamento de 2 ministros da Saúde, ou melhor, um ex-ministro, o Pazuello, e o do Queiroga, o atual ministro. Queria que o senhor falasse principalmente sobre esse pedido de indiciamento do ministro Queiroga e traçasse um paralelo, já que ele foi considerado uma indicação técnica por ser médico, traçasse um paralelo entre a atuação dele e de outros 2 médicos que foram ministros, né? O Mandetta e o Tais, por favor. Olha, eu comecei a ver, aí eu vou te falar pessoalmente, eu comecei a ver com enorme expectativa o início da atuação do ministro Queiroga, exatamente pelo que você falou, por ser técnico, por ter um histórico vinculado à área da saúde. E, de fato, o início de sua gestão, ele começou com a linha adequada, falando da necessidade do uso de máscaras, falando que máscaras era tão importante quanto a vacinação. Ocorre que no curso que esta Comissão Parlamentar de Inquérito seguiu na investigação e no curso dos últimos meses, me permita o termo, o ministro Queiroga se pazuelou. Ficou cada vez mais parecido com o ministro Eduardo Pazuello. Parece-me que, sem repetir, na prática, ele utilizava um mantra de que um manda, outro obedece. Parece-me que, na prática, ele passou a adotar um discurso negacionista em relação a máscaras, tentou suspender a vacinação de crianças e adolescentes. Foram esses motivos, esses elementos que, lamentavelmente, nos levou ao seu indiciamento no final. Quanto ao ministro Pazuello, enfim, a gestão dele, per si, fala. Seria uma prevaricação enorme se o relatório final não fizesse o devido indiciamento penal da conduta do ministro Pazuello. Obrigado, senador. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até logo.